Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vocês são jovens, eu não sei se vocês usam isso aqui nos sábados. Não é de repente eu estou dando um susto aqui a vocês falando isso. Mas que de fato a graça do nosso Senhor Jesus possa sustentar vocês aqui nessa noite. Meus irmãos, se você não veio outras vezes, assim como eu também não vim, hoje é a primeira vez que eu estou vindo no culto, da rede, talvez fosse muito útil informar para você que os jovens têm aqui trabalhado uma série de mensagens sobre relacionamentos, que essa série de mensagens tem um nome, deu match, seja lá o que isso for. E hoje é a nossa última mensagem dessa série, na qual nós vamos tratar do tema Quando Dizemos Adeus. E existem muitas possibilidades para nós dizermos adeus dentro do contexto dos relacionamentos. Você poderia pensar, por exemplo, que nós podemos dizer adeus quando um namoro acaba. Ou que nós poderíamos dizer adeus também quando um casamento acaba, por causa de um divórcio. Ou em última análise, nós também poderíamos dizer adeus quando um casamento se acaba pela morte de um dos cônjuges. Há uns anos atrás, tivemos aqui uma série de mensagens na nossa igreja, e eu tive a missão de falar sobre quando pecadores dizem adeus no contexto da viuvez. Foi uma mensagem desafiadora para mim. Eu acredito que alguns irmãos da nossa igreja foram abençoados, enquanto outros foram preparados para, quem sabe, um dia enfrentar isso, não é? Hoje, aqui no contexto dos jovens, eu acredito que o mais importante para falar para vocês é sobre quando nós dizemos adeus no contexto do casamento. Eu sei que nem todos vocês estão casados, talvez a minoria apenas. E o que vocês enfrentam mais hoje é o término do namoro. Mas eu acredito que as nossas maiores dúvidas, os nossos maiores questionamentos, as nossas maiores dificuldades de aplicar a Bíblia ao contexto de términos, não se dá quanto ao término do namoro. Já que a relação de namoro, ela não tem aquele compromisso absoluto que você tem no casamento. Então, se você é um jovem cristão, acabou o namoro, eu acredito que você pode ter no coração sentimentos de medo, vergonha, culpa ou ira. Medo porque você pode estar pensando, eu apostei tanto nesse namoro, e agora que ele acabou, eu tenho medo do que vai ser de mim no futuro. Não sei se eu vou encontrar uma outra pessoa com a qual eu possa desenvolver um relacionamento saudável. Você pode sentir vergonha também, achar que os outros podem estar julgando você pelo término do namoro, como se a culpa fosse toda sua. Você pode sentir culpa, na medida em que você lembra das formas como você efetivamente contribuiu para que aquele namoro chegasse ao fim. E você pode sentir ira, raiva da outra pessoa por ter finalmente decidido deixar você. Eu acredito que para tudo isso a melhor resposta é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, a mensagem de que nós somos aceitos em Deus e que em Deus existe graça suficiente, graça transbordante para todas as nossas adversidades, é a melhor resposta, e é para isso que os jovens cristãos devem olhar. Se você enfrenta término de um namoro, término de um noivado, o que eu posso dizer para você nessa noite é: pregue o Evangelho para si mesmo todos os dias. E descubra a cura, descubra a libertação e descubra a restauração que há no Evangelho. Mas eu acredito que as nossas maiores dificuldades, como eu já disse antes, é entender biblicamente o fim de um casamento, o divórcio. O que é que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto? E eu confesso para você nessa noite que, embora eu tenha nascido numa igreja evangélica, e desde muito cedo eu tenha sido muito ativo e tudo mais, faz pouco tempo que eu descobri o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, divórcio. E essa descoberta para mim causou um certo espanto, porque era completamente diferente de tudo aquilo que eu vinha imaginando durante todos esses anos.
Eu não sei se essa foi uma lição explicitamente ensinada, mas a maior parte da minha vida, eu tenho 35 anos, então qualquer coisa que eu tenha aprendido nos últimos 5 ou 10 anos, para mim é recentemente. Mas a maior parte desse tempo eu estive numa igreja evangélica e eu dava por certo mesmo, era algo totalmente aceito, que se divorciar e casar novamente não tinha problema nenhum, conquanto você regularizasse isso legalmente. Eu estava muito certo disso. Era o que a igreja evangélica me ensinava, explícita ou implicitamente. Eu nunca vi uma palavra de um dos meus pastores, ao longo das 2 primeiras décadas da minha vida, acerca do divórcio e novo casamento à luz da Bíblia. Ao que tudo parecia, e o que eu podia presumir daquilo que eu via, era contanto que fosse legalizado, contanto que fosse de papel passado, não tinha problema nenhum divorciar-se. E não tinha problema nenhum se casar de novo. Era como se Deus não tivesse problema nenhum com isso. Talvez quem tivesse algum problema fosse o juiz, o cartório. Aí era por isso que você precisava aparecer lá no cartório, era preciso você iniciar um processo judicial. Mas, contanto que você resolvesse as suas pendências no cartório, ou na vara da família, da parte de Deus não tinha problema nenhum, estava liberado. E quando eu vim entender o que a Bíblia fala sobre isso, eu realmente tomei um susto. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, talvez você vá tomar um susto também. E eu peço a você, não bote a culpa em mim. Se aquilo que você vai ouvir nessa noite só é estranho demais para você, considere isso, meditando na palavra, orando ao Senhor, e ao seu tempo Deus vai lhe esclarecer também. Eu preciso dizer, antes de entrar no texto, que eu não estou aqui para discutir as experiências pessoais. Às vezes, sempre que a gente fala sobre um assunto mais assim, crítico, aí as pessoas dizem assim, mas no meu caso, outro diz, não, mas no meu caso. Eu não estou aqui para falar sobre o seu caso. Sinceramente, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar sobre aquilo que a Bíblia diz. Eu quero ser fiel à Bíblia. Que Deus me dê iluminação do Espírito e que Deus me dê capacidade de expor o que o texto diz sobre esse assunto de uma forma fiel. E aí eu peço que você, em oração, em meditação na palavra, liderado pelo Espírito, peça que o Espírito Santo também o ilumine para que você consiga aplicar aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite ao seu caso concreto. E ao fazer isso, eu peço que você avalie a sua experiência pessoal à luz da Bíblia, e não o contrário. Às vezes a gente tem a mania de pegar a Bíblia e avaliar a Bíblia à luz da nossa experiência. A gente vive certas coisas, a gente toma determinadas decisões na vida e depois a gente quer encaixar a Bíblia de todo jeito dentro da nossa experiência pessoal, e esse não é o caminho. Acho que eu já disse isso aqui. Uma vez eu estava numa aula no seminário sobre julgo desigual. Era ainda dentro desse assunto, relacionamentos. E o professor estava mostrando biblicamente como o julgo desigual, a união de um crente com um descrente, é pecado. E ao final da aula, uma mulher seminarista que estava lá, eu não sei o que é que aquela mulher ia ser ou já é hoje. Talvez ela estivesse ali estudando para ser missionária, ou dependendo da denominação dela, ela poderia estar ali estudando para ser pastora, para ser apóstola, sei lá. Mas aquela mulher disse, pois bem, professor, eu sei que o que o Senhor está falando é bíblico, é verdadeiro, mas no meu caso, disse ela, eu me casei com um homem descrente, e eu sei que no meu caso não foi pecado. No meu caso, dizia ela, eu sei que essa foi a vontade de Deus para mim. E aí ela explicou por quê. Ela disse, eu não queria casar com ele de jeito nenhum, esse homem já vinha atrás de mim, fazia tempo. E eu não queria nada com ele, mas toda vez que eu ia no culto de oração, ou todas as vezes que a minha mãe ia no culto de oração, desses que tem por aí afora, Deus sempre confirmava, Deus sempre levantava uma pessoa e revelava que ele era realmente a pessoa que Deus tinha separado para mim.
Embora a Bíblia diga que isso seja pecado, eu sei que no meu caso não foi. Olha a alienação da mulher. O que é que essa mulher estava fazendo? Ela estava julgando a Bíblia à luz da experiência pessoal dela. Para ela, o normativo, o autoritativo, era a experiência pessoal. E depois ela via em que medida a Bíblia podia se encaixar nisso de alguma forma. E eu acredito, meus irmãos, que nós não podemos fazer isso. Então, sem mais demoras, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, e nós vamos ler dos versículos de 3 a 12. E embora a maioria de vocês não seja casado, eu acredito que uma mensagem como essa é importante para que você vá desde já, desde antes do casamento, entendendo o que Deus espera de você no ministério do casamento. O que Deus, na verdade, exige de você enquanto crente no contexto do casamento. Se você entrar no casamento já sabendo tudo quanto Deus espera de você, eu creio que haverá mais chances de você acertar, de você fazer escolhas mais acertadas também. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele, Jesus, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma carta, uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Essa não é a única vez em que nós encontramos Jesus que nós encontramos os mestres da lei tentando encurralar Jesus acerca de alguma questão bíblica. Isso acontecia o tempo todo. Vez por outra, Jesus estava lá cercado de fariseus, de mestres, da lei, querendo colocar Jesus, como diríamos, numa saia justa, numa sinuca de bico, numa situação complicada quanto a alguma questão interpretativa da lei. E o que nós temos aqui nesse texto é mais uma delas. Vocês viram lá no início do texto que a intenção dos fariseus ao aproximar-se de Cristo e perguntar o que eles perguntaram acerca do divórcio não era aprender. Eles não tinham uma dúvida genuína, eles não tinham um desejo genuíno de aprender acerca de Cristo quanto a esse assunto. Eles, na verdade, diz o texto, queriam pôr Jesus à prova. E nessa intenção, a pergunta que eles fazem é: se é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Provavelmente o pano de fundo cultural que está por trás disso aqui é uma antiga disputa que havia entre duas escolas interpretativas que levavam o nome dos seus mestres, Shammai e Hillel. A escola interpretativa que veio a partir desse grande mestre rabínico Hillel, ela era mais assim, vamos dizer,
de tendências liberais. Ela era mais frouxa, ela era mais permissiva, ela era da turma do não tem nada a ver. Já a escola interpretativa do Shammai era mais rígida. Para Shammai tudo tinha muito a ver. E eles costumavam interpretar tudo com maior rigor. E esse era o grande assunto, essa era a grande polêmica teológica da época de Cristo. Cada aspecto da lei, revelado na Bíblia, nos livros de Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números, cada aspecto da lei, ou para cada aspecto da lei, havia uma discussão imensa de como que aquele princípio seria interpretado na prática. Por exemplo, a Bíblia dizia na lei que nós devemos guardar o sábado. Aí as pessoas construíram uma discussão bem grande de, por exemplo, até quantos metros se pode andar no sábado sem que você venha a quebrá-lo com isso. Aí você já sabe, quem fosse seguidor da escola de Hillel ia dizer, não, pode andar daqui até Recife que não tem problema nenhum, se for preciso andar, ande. Já o povo da escola de Shammai dizia, olha, 500 metros no máximo. E olhe lá. E aqui nós temos mais uma situação como essa. O divórcio era algo regulamentado na lei mosaica, mas as aplicações dos casos concretos dessa instituição, o divórcio, ficava para que as pessoas buscassem entendê-lo. E aí havia uma polêmica muito grande. Se houvessem redes sociais na época, talvez fosse esse o assunto que os jovens crentes da época discutiriam nas redes sociais. E eles chegam para Jesus e perguntam, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus, sábio como sempre, não cai numa resposta simples do tipo, é possível ou não, é permitido ou não. Ele vai para o princípio da lei. Mais uma vez, Jesus está aqui agindo da forma como ele sempre faz. Ele não olha para a forma da lei, ele não olha para a letra da lei, mas ele tenta ir mais fundo e alcançar o princípio da lei. E Jesus diz, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí eles, quando ouvem essa resposta de Cristo, eles falam, pronto, agora é que a gente pega ele bonito. Porque ao dizer isso, parece que Jesus está se esquecendo que Moisés havia regulamentado o divórcio. Havia provisões na lei judaica para o instituto do divórcio. E é justamente isso que eles perguntam a Cristo no versículo 7. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E mais uma vez a resposta de Cristo traz eles de volta ao princípio da lei. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim no princípio. O que Jesus está dizendo a ele é que o mesmo Moisés que escreveu Deuteronômio, onde há a regulamentação do divórcio, é o mesmíssimo Moisés que foi usado por Deus para escrever Gênesis, o livro do princípio, ou dos princípios. E no princípio, em Gênesis, na criação, não era assim. No princípio, homens e mulheres foram criados para viver uma união indissolúvel. E Jesus lembra a ele que quando um homem e uma mulher se casam, aparentemente são seres humanos que estão entrando em união, mas do ponto de vista divino, diz Jesus, é Deus quem está unindo esse casal. Quando ele diz, portanto, aquilo que Deus uniu, não separem o homem. Todo casamento, seja ele feliz ou não, seja ele bom ou não,
é uma união que foi efetuada por Deus. Isso é uma coisa difícil da gente entender, porque aqui a gente entra no campo da soberania divina. Às vezes a gente costuma pensar que só aqueles casamentos extremamente felizes, aqueles que deram muito certo, é que foram casamentos que foram feitos por Deus. E a Bíblia e Jesus diz não. Foi Deus quem uniu. Todo casamento foi uma união operada pela vontade soberana de Deus. E quando os homens separam aquilo que Deus uniu, eles estão sobrepondo a vontade humana ao decreto divino. E é por causa disso que Deus diz em Malaquias que Ele odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é uma separação humana daquilo que Deus uniu. Deus odeia o divórcio, porque Ele sobrepõe a vontade do homem à vontade divina. Você sabia que entre crentes, quem trabalhar com um aconselhamento bíblico já sabe disso, já está cansado. Quando dois crentes resolvem se divorciar, a primeira justificativa que eles desenvolvem é que aquele casamento não foi de Deus. Isso é tão antigo, isso é tão batido. Qualquer conselheiro já está cansado de ouvir isso. Dois crentes se casam e daí a pouco, por algum motivo, decidem se separar. E quando o pastor pergunta para eles, por que é que vocês estão decidindo se separar? A resposta esperada, na maioria dos casos, é porque a gente descobriu que esse casamento não foi de Deus. Não era essa a vontade de Deus para nós. Aqui a gente entra naquele campo da vontade revelada e da vontade oculta de Deus. A vontade oculta de Deus, com quem eu vou casar, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, isso aí não tem como a gente descobrir antecipadamente. Eu não tenho como arrancar de Deus aquilo que Ele, pela sua soberana vontade, ocultou de mim. Não tem jejum no mundo, não tem consagração inteira no mundo que faça arrancar de Deus aquilo que Ele decidiu que seria segredo, que seria oculto. Então, se eu for me casar com uma pessoa e eu achar que esse casamento só é de Deus, se eu antecipadamente descobrir se aquela pessoa era a pessoa que Deus separou para mim, eu não vou casar nunca. E se depois de casado, qualquer dificuldade no casamento, eu achar que essa dificuldade veio à tona porque não era a pessoa que Deus havia separado para mim, eu não vou permanecer casado com ninguém também, nunca, ainda que eu case 1000 vezes. Mantenhamos isso em mente. O casamento são dois seres humanos que estão se unindo, mas na verdade, acima de tudo, quem está unindo estas duas pessoas é Deus. E por causa disso, o casamento, no princípio, na criação, foi feito para ser uma união indissolúvel. E por que então que Moisés permitiu o divórcio? Por que que Deus ordenou que Moisés, na lei, regulamentasse o divórcio? Jesus responde. Ele diz, é por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Essa resposta de Cristo eu acho maravilhosa. E ela traz à tona, num único versículo, duas etapas da história da redenção. Primeiramente, Jesus diz, no princípio não foi assim. Jesus está trazendo à tona a fase da criação. O casamento é uma instituição de Deus, que foi revelada por Deus, foi celebrada por Deus na criação. O divórcio é um elemento que foi permitido por Deus, foi tolerado por Deus, que foi regulamentado na lei por causa da dureza do nosso coração. Ou seja, o divórcio é um elemento que advém da queda, não advém da criação. Então Deus instituiu o casamento, mas os homens, pela dureza do seu coração, por serem homens caídos e viverem no mundo caído, eles criaram o divórcio. Outras coisas também a gente poderia pensar que nos ajudam. Deus celebrou o casamento monogâmico
O homem, por causa da queda, inventou o casamento poligâmico. Não é? Deus celebrou o casamento. O homem, na queda, inventou o concubinato. E tanto a poligamia quanto a instituição do concubinato, todas elas foram regulamentadas na lei de Moisés. Isso não quer dizer que Deus estava aprovando. Deus estava apenas regulamentando instituições sociais que já estavam consolidadas na época, a fim de resguardar o direito das pessoas envolvidas nela, já que essa lei era a lei civil também para Israel. Então, eu acredito que esse é o grande X na questão. O casamento, ele é maravilhoso e ele foi instituído por Deus na criação, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas hoje nós não vivemos o casamento no contexto da criação. Hoje nós temos o grande desafio de experimentar o casamento, de viver o casamento no contexto da queda. Ou seja, com as nossas configurações iniciais, com as nossas configurações originais, da forma como Deus inicialmente nos fez, nós tínhamos amplas condições, nós tínhamos plenas habilidades para experimentar o casamento de uma forma saudável, sem problemas, sem atritos esses que viessem finalmente a exigir um divórcio. Essa era uma realidade da criação, mas nós não vivemos mais na criação. Nós vivemos na queda. E agora, vivendo num mundo caído e sendo pessoas caídas, o casamento torna-se algo demasiadamente difícil. Extremamente desafiador. Imagine um pecador sozinho, um pecador por ele mesmo já é um caos em pessoa, não é? Eu sou um caos em pessoa. Não sei se você tem esse sentimento acerca de si mesmo. Devido à minha natureza pecaminosa, eu, Diogo, eu sei, já não precisa ninguém me dizer, eu sou um caos. Agora imagine quando dois seres humanos caóticos se juntam e tentam construir um relacionamento eterno juntos. Irmãos, é caos ao quadrado, ao cubo, ao infinito. A dificuldade é muito grande. Você viver uma instituição da criação na queda. Você já pensou que coisa até absurda, do ponto de vista humano? Eu fico pensando, como homem, eu fico pensando, como é que Deus ainda admite que a gente se case agora, nesse mundo caído? Porque você querer viver uma instituição da criação na queda é uma coisa louca demais, meus irmãos. E é por isso que a gente vive esse desafio diário. Quem é casado sabe. O casamento desafia cada aspecto da nossa natureza pecaminosa. Cada aspecto, cada centímetro da nossa natureza pecaminosa é desafiado no contexto do casamento diariamente. Os que estão em Cristo têm a seu favor o fato de que nós não estamos apenas na queda, mas nós já estamos experimentando os efeitos progressivos da redenção. Então eu, apesar de ter uma dificuldade imensa para viver em harmonia perfeita com a minha esposa, eu posso hoje contar com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, operando em nós paz, amor, paciência, mansidão, domínio próprio, todo o fruto do Espírito. Mas ainda assim, viver uma instituição da criação na queda é algo difícil demais. E é por causa da queda que o divórcio ele foi permitido, o divórcio ele foi tolerado. E aí Jesus fala mais uma vez, mas não foi assim desde o princípio, versículo 8. Essa é a segunda vez que o próprio Jesus diz isso. Não foi assim no princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Ou seja, Jesus aponta para o princípio e ele, outra vez, reafirma a indissolubilidade do casamento. O que Jesus está aqui fazendo, ou melhor, dizendo, é aquilo que ele já fez e disse várias vezes. Vocês já devem ter lido trocentas vezes.
os doutores da lei chegam para Jesus, ou Jesus mesmo toma a iniciativa e diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? X. Eu, porém, vos digo, x ao quadrado. Não é assim? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você chamar o seu irmão de imbecil, você será réu do fogo do inferno. O que Jesus faz o tempo todo nesse debate da lei é trazer a questão para uma interpretação mais profunda, levar aqueles ouvintes a não ficarem meramente na letra da lei, mas a entenderem o espírito da lei, a entenderem o princípio subjacente da lei. E é o que Jesus está fazendo aqui outra vez. É como se ele estivesse dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. Em alguns casos, Moisés permite que se dê carta de divórcio à mulher. Eu, porém, vos digo, no princípio não foi assim. Não foi para isso que Deus celebrou o casamento. Não foi para isso que Deus instituiu o casamento. Então, biblicamente, o casamento ele é permitido. Não, o casamento não. O divórcio ele é tolerado. Ele é permitido, mas ele não é ordenado. E eu acho que isso faz um contraste imenso com aquilo que a gente vê na nossa sociedade hoje. Biblicamente, Deus ordena o casamento e tolera o divórcio. Mas a nossa sociedade caminha para um rumo em que o casamento é tolerado e o divórcio é ordenado sempre que a nossa felicidade estiver sendo ameaçada. Talvez seja essa a situação em que a sociedade se encontre em relação ao casamento. As pessoas se casam para serem felizes. E depois de casados, se alguma situação no casamento aparece ameaçar a sua felicidade, elas se divorciam. De forma que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas o mundo à nossa volta, e nós também vamos sendo lentamente contaminados por ele, nós ficamos cada vez mais simpáticos ao divórcio. Cada vez mais o divórcio parece ser uma saída viável. Esse sentimento de Deus que odeia o divórcio já não existe mais, nem mesmo entre os crentes. Nós crentes temos nos tornado cada vez mais tolerantes ao divórcio e cada vez mais simpáticos em relação a ele. Esses dias um homem crente procurou-me, ele veio pedir que eu o discipulasse, e como sempre eu pergunto assim: o que é que levou você a procurar o discipulado? E ele disse para mim: por várias coisas, mas o que mais me fez ter o desejo de ter um discipulador é que nos últimos 3 anos eu fui para 10 casamentos de crentes. Olha, em 3 anos, 10 casamentos de crentes. E hoje, passado apenas 3 anos, só 3 deles permanecem. 7 já se divorciaram. Talvez esse meu amigo tenha pego uma amostra muito ruim, não é? Uma amostra viciada. Eu disse: de onde é esse povo, né? 10 amigos da mesma faixa etária, 10 casais amigos da mesma faixa etária se casam e 3 anos depois só tem 3. Eu acho que essa população que ele observou está um pouquinho demais. Mas de qualquer forma, essa é uma realidade que vem se aproximando da gente. Estatisticamente se fala que não há diferença no número de divórcios entre crentes e descrentes. Basicamente, crentes e descrentes se divorciam da mesma forma, o que aponta para o fato de que crentes e descrentes passam cada vez mais a ver casamento e divórcio da mesma forma. E aí talvez o problema não é encarar o divórcio da mesma forma. O problema talvez seja anterior, que é encarar casamento da mesma forma. E como é que o mundo encara o casamento? Uma maneira de você ser feliz. Essa não é a visão bíblica do casamento. O casamento existe
para refletir o amor de Cristo pela sua igreja. A firmeza do amor de Cristo pela sua igreja. O caráter eterno, o caráter indissolúvel do amor de Cristo pela sua igreja. E é para esse aspecto que os nossos casamentos humanos e temporários deveriam apontar também. Para o amor eterno de Cristo pela sua igreja. Nesse texto bíblico, Jesus faz uma exceção. Vocês viram aqui no texto, quando ele diz, a não ser ou exceto por imoralidade sexual. Ou seja, Jesus Cristo abre aqui uma cláusula de exceção. Todo casamento deveria ser indivisível, a não ser que uma das partes se envolva em imoralidade, adultério, que de alguma forma comprometa a fidelidade daquela união. Essa aqui é uma cláusula de exceção que Jesus faz. Fora isso, ele diz que se uma pessoa se divorciar e se casar com outra, fora dessa cláusula de exceção, eles estão cometendo adultério. Por que adultério? Você, para entender isso, precisa pensar do ponto de vista de Deus. Se o casamento para Deus é uma união indissolúvel, e uma pessoa dissolveu essa união de uma forma que, para Deus, não poderia ser feito, o novo casamento também para Deus é algo inviável. Ou seja, se o casamento ele não foi desfeito aos olhos de Deus, ou seja, deixa eu tentar organizar isso aqui melhor. Um casamento aos olhos de Deus só pode ser desfeito por infidelidade conjugal. Se ele foi desfeito por outro motivo, se os homens o desfizeram por outro motivo que não esse, aos olhos de Deus esse casamento não foi desfeito ainda. Essas pessoas ainda continuam ligadas entre si. Por causa disso, se elas se casam novamente, na verdade elas não estão se casando, elas estão adulterando, porque aos olhos de Deus elas ainda permanecem ligadas aos seus antigos cônjuges ou aos seus verdadeiros cônjuges, aos olhos de Deus. Biblicamente, essa não é a única cláusula. O apóstolo Paulo fala sobre outra, que nós não vamos ter tempo de ler. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 a 16. Ele fala também sobre o caso de quando um crente é abandonado pelo seu cônjuge descrente por causa da sua fé. Paulo diz que se você se converteu e o seu cônjuge aceita continuar casado com você, apesar da sua fé, Paulo diz, tudo bem, não tem problema nenhum, sigam em frente. Mas se esse cônjuge não quiser continuar convivendo junto, Paulo diz que o deixe ir, e você não continua presa a ele. Mas essas, meus irmãos, biblicamente falando, são as duas hipóteses de casamento. Ou infidelidade conjugal, ou deserção, ou abandono grave, abandono irremediável por causa da fé. Fora disso, a Bíblia não reconhece o divórcio. Embora, por causa da dureza do coração de nós seres humanos, muitas vezes os nossos casamentos vão acabar nisso, em divórcio. Se por acaso chegar nesse ponto, que nós pelo menos não cometamos o segundo erro de nos casarmos novamente, quando aos olhos de Deus nós ainda continuamos unidos ao nosso cônjuge anterior aos olhos dos homens, mas ao nosso verdadeiro cônjuge aos olhos de Deus. Aí você diz, meu Deus, essa é uma palavra muito dura. Que coisa mais absurda é essa? Eu peço que você leia comigo outra vez. Versículo 10. E com ele eu quero encerrar essa mensagem. A palavra dos discípulos. Ao ouvir isso, os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Sabe que eu acho que esse versículo aqui funciona como noves fora da nossa conta hermenêutica. Se a gente chega diante desse texto
entende a dureza desse texto. E a gente diz, meu Deus, será que eu estou interpretando bem esse texto? Será que eu estou pegando pesado demais na minha interpretação? O noves fora. O fio da balança vai ser a reação dos discípulos de Cristo. E olha a reação que eles tiveram. Senhor, se é assim, então é melhor nem casar. Pois bem. Ou seja, foi tão chocante para eles no século I quanto é para nós hoje no século XXI. O padrão de Deus é alto demais. É elevado demais. Mas não é por causa disso que nós vamos rebaixar o que Deus exige de nós. Não é por causa disso que nós vamos afrouxar aquilo que a Bíblia mostra em intenção. Nós não vamos afrouxar aquilo que Deus esticou, digamos assim. Nós precisamos pedir graça a Deus, a graça que nos basta diariamente, para que nós vivamos o ideal de Deus. Quer os nossos casamentos continuem firmes, quer eles redundem em divórcio. Na graça de Deus, há recurso disponível e há recurso mais do que suficiente para que nós possamos encarar as adversidades de uma forma que Deus seja glorificado. Aí você diz assim, mas e eu não tenho o direito de ser feliz? Eu tenho o direito de ser feliz. O mundo nos diz isso o tempo todo, que acima de qualquer coisa, acima de qualquer mandamento, acima de qualquer convenção divina ou humana, nós temos o direito de ser feliz. Primeiramente, eu posso dizer que felicidade segundo o mundo não é a mesma coisa de felicidade segundo Deus. São coisas bem diferentes. A felicidade segundo o mundo é um sentimento de bem-estar o tempo todo. Ou seja, você tem que se sentir bem, você tem que estar gostando, você tem que estar sentindo prazer em tudo o tempo todo. Felicidade segundo a Bíblia é outra coisa, é estar no centro da vontade de Deus, ainda quando essa vontade me coloque em situações angustiantes, ainda quando essa vontade me leve para adversidades, ainda quando essa vontade me faça parecer ser tolo aos olhos dos homens. Felicidade segundo a Bíblia é estar no centro da vontade de Deus. Paulo nos diz isso, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. E quem disse que o divórcio garante felicidade? Quem disse que o segundo casamento garante a felicidade? Estatisticamente, segundo casamento tem muito mais chances de dar errado do que o primeiro casamento, por motivos óbvios. As pessoas levam para o segundo casamento toda uma bagagem de insucesso do primeiro casamento. E diferente do que se pensa, essa bagagem do primeiro casamento não conta como experiência, mas geralmente conta como obstáculo para o sucesso do segundo casamento. Se você pensar bem, até pessoas que permanecem casadas podem chegar diante de uma situação em que elas vejam que a felicidade delas está comprometida. O que eu quero dizer é o seguinte: imagine uma pessoa que se divorciou e ela diz assim, eu sou tão jovem, eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso me casar de novo. O que eu quero lembrar aqui a vocês é que tem várias pessoas que estão casadas e que por algumas situações não conseguem ser felizes no casamento. Imagine, é um caso que eu conheço atualmente, um homem cuja mulher está acamada. A mulher está doente há anos, basicamente vegetando na cama. Esse homem não pode ser feliz no contexto do casamento com ela, não é? Esse homem sente necessidades, sente desejos que não podem ser satisfeitos, porque a sua mulher está acamada. O que é que esse homem faz? Divorcia-se dela no leito, então, da morte, a fim de ser feliz, a fim de procurar satisfação no segundo casamento. Eu conheci uma outra situação também, de uma mulher cujo esposo, muito jovem, teve câncer, não sei se câncer de próstata ou outro tipo, de forma que o deixou irremediavelmente impotente. Desde muito cedo no casamento, eles não têm mais relações sexuais.
O que é que um casal numa situação como essa faz? Divorcia-se, deixa o homem para lá. Esses dois casais são ímpios e eles têm se mantido juntos. Abriram mão da felicidade segundo o mundo para serem fiéis aos votos que eles fizeram uns aos outros. E nesse sentido eles estão louvando mais a Deus, estão glorificando mais a Deus do que muitos casais crentes, que, como diz a pergunta dos fariseus, se divorciam por qualquer motivo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós vivamos segundo a vontade de Deus, que o nosso desejo não seja ser feliz segundo o mundo, mas que o nosso maior desejo seja sermos santos e vivermos para a glória do nosso Deus. Amém? Oremos então. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós reconhecemos, ó Pai, que as nossas vidas, os nossos descaminhos estão tantas vezes tão longe, tão aquém do padrão divino. E o que nós precisamos fazer nessa noite é Te pedir misericórdia. Senhor, nos ajude a vivermos neste mundo caído e ainda assim vivermos para a Tua glória. Nos ajude, ó Deus, a buscarmos a Tua vontade mais do que a nossa própria felicidade. Nos ajude, ó Pai, a buscar o prazer no Senhor mais do que o prazer oferecido pelo mundo. Ó Deus, que nós encontremos satisfação tão somente em Ti, nosso Pai Celestial, que cuida e que se importa com cada uma das nossas necessidades. Que nós creiamos nisso, ó Pai, que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos diariamente e que nós encontremos no Evangelho, na graça de Deus, toda a força, todo o recurso, toda a garra necessária que nós precisamos para encarar as adversidades que este mundo caído nos impõe. Ajude-nos, ó Deus, segure na nossa mão e dê-nos graça, Pai, no dia da angústia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.